você acaba sendo muito responsável nas coisas que faz, mas ao mesmo tempo percebe que a opinião do outro é muito importante para você. Até mesmo quando você está em uma conversa com alguém, essa pessoa demora de te responder pelo celular, você fica com medo de ter falado alguma coisa errada, ou da pessoa estar chateada com você? Se sim, provavelmente você desenvolveu um estilo de apego ansioso. E eu vou te explicar hoje sobre o que se trata esse apego ansioso e como ele se desenvolve na vida adulta e os caminhos para você mudar esse padrão. Eu me chamo Gabriela Araújo, sou psicóloga online de adultos e trabalho há mais de 7 anos atendendo pessoas pelo mundo de forma online e ajudando a lidar com problemas de ansiedade, inclusive esse do estilo de apego ansioso. Provavelmente você se sente muito insegura nas relações, também nas amorosas, e você tem dificuldade ali de confiar em você, em confiar no outro, e percebe que existe uma grande dependência ou medo de desenvolver uma dependência. E para começar, eu vou te explicar a origem de como isso pode se desenvolver na infância. Basicamente, a pessoa que desenvolve o estilo de apego ansioso, ela tem marcado em si o medo do abandono, tá? E aí na vida adulta isso se reflete com dependências emocionais ou medo constante de perder a pessoa, de ter feito algo errado, de provocar a quebra desse vínculo. E quando eu falo que na infância você pode ter tido a marca, né, do medo do abandono, não significa que você de fato sofreu a possibilidade de ser abandonado pelos seus pais ou pelos seus cuidadores. Significa que algumas ausências ali em relação ao seu cuidado foram lidos como possibilidades de abandono. Então, existem diversos exemplos, alguns, infelizmente, podem ser intencionais nessa criação de ser ausente, mas outros não. Outros acabam sendo uma consequência do modo de vida que você está ali, de como esse adulto lidar com cuidar de você e também de todo o entorno. Como, por exemplo, muitas vezes você pode ter tido pais que precisaram trabalhar muito, ser muito ausentes fisicamente e quando estavam presentes não se envolvia ali muito nas atividades com você. E aí, como consequência disso, pode ser que o humor deles não eram muito estáveis, pode ser que a troca de afeto era confusa, ou seja, pode ser que, como consequência ali de uma rotina não ideal, acabou que você tinha uma inconstância muito grande no ambiente. E essa inconstância foi lida como uma impossibilidade da presença do outro, como uma impossibilidade de cuidado, logo uma dificuldade de criar e de cuidar desse vínculo, né? Do outro cuidar de você. Você leu que era muito difícil ali manter uma estabilidade, logo você vai criando uma dificuldade de confiar, de se sentir seguro com o vínculo amoroso. E isso acaba se refletindo na vida adulta. Na prática, né, para além desse exemplo que eu estou dando, de muitas vezes é por uma questão prática, realmente os pais precisam estar mais tempo fora para trabalhar, para manter as coisas básicas para cuidar de você, mas como você, pensando ali no olhar imaturo de uma criança, isso não é lido dessa forma. E aí, como consequência, muitas vezes de um cansaço, de uma imaturidade também na criação, pode ser que você tenha passado por situações de que um dia, né, só para exemplificar essa instabilidade, um dia um erro seu era muito grave. Então, nossa, sua mãe ia lá, super reclamava sobre aquilo, pesava muito sobre aquilo. No outro dia, o mesmo erro não era tratado com a mesma gravidade, passava despercebido. Então, isso já gerava o conflito, o que é certo e o que não é, né? Uma outra coisa, muitas vezes tratamento de silêncio, tá? Tratamento de silêncio, então você teve pessoas ali em que retirava o afeto drasticamente
quando você falhava, quando você desapontava. E eu não estou falando aqui dos limites que são necessários na infância. Eu estou falando realmente de uma oscilação de humor muito grande e uma constância nisso. Não que isso era um de outro, era um padrão. A inconstância era um padrão no humor da pessoa que cuidava de você. Então você nunca sabia qual ia ser a próxima reação, era tudo muito imprevisível. Então, o tratamento de silêncio pode fazer com que você tenha tido uma leitura de que você ameaçava esse vínculo, de que você estava fazendo tudo errado, porque pensando, lembrando que criança tem um pensamento muito literal, não tem um pensamento racional enquanto adulto. E aí você vai desenvolvendo essa percepção imatura e entendendo que é difícil confiar, entendendo que relações são difíceis e estáveis. E aí, na vida adulta, como é que isso se reflete? Você tem uma tendência a se sentir mais excluído nas situações, porque você já faz esse pré-julgamento de que você vai ser rejeitado. Você já acaba tentando ler ali o ambiente para reagir da melhor forma para evitar essa sensação de rejeição. Então, nos relacionamentos, qualquer afastamento do outro pode ser lido como uma rejeição. E aí isso gera uma sobrecarga muitas vezes na relação. Você pode acabar cobrando mais do outro do que de fato ele consegue oferecer. Você pode ter dificuldade de respeitar a individualidade do outro, porque o mínimo de separação você já entende como abandono, como rejeição. E muitas vezes você tem consciência disso, você tem consciência que está pesando a mão, mas ao mesmo tempo você tem uma sensação de que não consegue controlar isso. Você precisa sempre estar perto do outro como uma garantia de que esse vínculo está seguro. E quando você sofre desse estilo de apego ansioso, o que acontece? Você acaba repetindo três padrões de comportamentos muito comuns. Eu percebo aqui no consultório com os pacientes. Quais são? O primeiro é o de hipervigilância emocional. Então, você fica ali o tempo todo em alerta sobre uma possível imprevisibilidade que pode acontecer. A segunda é uma grande dificuldade de confiar na própria percepção. Então, você tem uma dificuldade de olhar para os próprios sentimentos, identificá-los, nomeá-los, porque o seu olhar está muito voltado para o externo, para você se preparar e reagir de modo que você não seja rejeitado. Então, você acaba tendo dificuldade de confiar em si mesmo, né, no final das contas, porque você está mais preocupado em responder à expectativa do outro, em garantir que esse vínculo vai continuar ali e seguro. E a terceira é que, por conta dessas outras duas coisas, você acaba desenvolvendo relacionamentos desequilibrados. Porque se você está sempre ali em alerta e olhando mais para fora do que para si mesmo, a conta não fecha. Você sempre vai se sentir instável e acabar sustentando relacionamentos mais desequilibrados, em que você sempre estará inseguro. E você acaba reproduzindo esses comportamentos, mesmo conscientemente, quando percebe já está de novo tendo aquele tipo de atitude, é porque provavelmente você não internalizou que estar com o outro é uma referência de cuidado, que você pode confiar que vai ser cuidado. Ao invés disso, você internalizou que eu preciso sempre estar ativo e observando para que o outro não vá embora. Entende? Então, esse olhar inconsciente que você guardou pode estar fazendo a manutenção desses comportamentos que, na prática, muitas vezes mais afasta o outro e gera um conflito interno e externo do que, de fato, aproximando. Então, tudo acaba sendo muito conflitante, você se cobra demais com isso e parece um ciclo que não tem fim. Isso acaba elevando a sua ansiedade, faz com que você ultrapasse os seus limites, entende? E é muito difícil mesmo na prática, mas não é impossível. Eu estou dizendo isso porque muitos pacientes chegam achando que é um jeito de ser, que não tem como mudar, mas é importante você entender que nem sempre a referência desse problema é um excesso de carência.
muitas vezes realmente tem uma carência, mas tem a questão desse padrão que foi aprendido lá atrás, e aí você acaba reproduzindo sem perceber. E na terapia é possível fazer a mudança aos poucos, depende do nível, né, que você está, a mudança do olhar, da percepção sobre os fatos. Porque como você fica muito ansioso em relação a essas questões, muitas vezes você tem um olhar muito irracional. E muitas vezes você pode sentir até vergonha de conversar sobre isso com outras pessoas. E na terapia é um lugar onde você pode assumir isso, essas coisas que estão na sua imaginação, revisitar esse olhar de uma forma mais realista. Então, eu costumo trazer dados de realidade para questionar essa ansiedade. Eu costumo fazer com que a pessoa ela olhe para si também, para as próprias necessidades, e não só ficar observando o que o outro espera dela, nesse olhar de hipervigilância. Então, são alguns momentos muito importantes para você reavaliar como você está se comportando e, consequentemente, ir mudando essas crenças e ir mudando esses padrões. Começar a identificar e pausar antes de só repercutir comportamentos mais compulsivos, né, sem pensar muito, e quando vê, se cobrar de novo. Então, a terapia é um espaço, sim, que é possível você superar esse apego ansioso, conseguir transitar para um apego mais seguro, tá bom? Então, cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter a sua intensidade, mas é possível melhorar esses padrões de comportamento e se priorizar sem sentir tanta necessidade de ter sempre o outro ali para garantir a sua segurança emocional. Bom, é isso que eu trouxe para te explicar um pouco sobre apego ansioso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui, tá bom? Eu sempre trago toda semana um vídeo aqui para o canal, então já se inscreve para ter mais orientações de saúde mental. E lá no meu Instagram eu posto todos os dias também, faço lives com informações, orientações para te ajudar com a saúde mental, tá bom? Então lembra, curte o vídeo, se inscreve no canal e me segue aqui no Instagram para saber mais sobre o meu trabalho. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.